esse dia, obrigado por cada encontro. Os nossos corações se alegram pela oportunidade dessa experiência chamada amizade. Aos domingos nós nos encontramos e celebramos a oportunidade de rever pessoas. E cada vida, cada encontro, cada pessoa traz consigo uma história, traz consigo a imagem de Deus. Quando eu te encontro, eu vejo Deus. Os nossos encontros é uma forma de ver Deus. Ver Deus de perto e poder tocá-lo. E nessa experiência de troca, o amor, a paz, o fortalecimento da nossa fé e a graça e a plenitude da nossa união, da nossa comunhão. Obrigado, Jesus. Exaltamos o seu nome por esse tempo, por esse dia. Continue presente em nosso meio. Amém. Amém. Mais uma vez, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. Agora com você que está em casa, nos acompanhando. Seja muito bem-vindo nesse tempo, que você possa também aí em casa, ou seja, onde você for ou que momento você estiver, que você possa compartilhar essa mensagem, tanto nas plataformas de vídeo como no Spotify. Essa é uma forma de nós nos conectarmos e também fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Por isso, faça parte, contribua compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Isso contribui para que outras pessoas também sejam alcançadas e que em breve todos nós possamos também celebrar aqui juntos e com segurança, porque é o que estamos fazendo, né? Com toda a segurança, com todos os cuidados, estamos juntos, unidos aqui como igreja para essa experiência espiritual. Eu queria falar sobre um tema e diante de tudo que eu pensei e estudei e nas minhas orações eu pensei em falar sobre um novo jeito de ser livre, porque fala a respeito dessa nossa espiritualidade, dessa nossa forma de se relacionar com Deus. E o texto que eu escolhi está no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. O livro de Abacuque, ele está na Bíblia, ele esse nome que é muito bonito também, se você já está procurando um nome para o seu filho, né? Já anota aí, Abacuque, né? Para quem gosta de dar nome bíblico, então já tem uma sugestão. Muito bacana. Abacuque capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 17, na verdade 2 versículos que são muito importantes para nós. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Até aí. Esse texto fala de um comportamento, fala de uma forma de se relacionar com Deus, nos mostra uma forma de relacionamento e que se contrapõe em muitos momentos com as formas de relacionamento que criamos, até mesmo no campo espiritual, até mesmo com as demandas religiosas que chegaram diante de nós. As livrarias, elas todas estão cheias de livros que são extremamente interessantes, porque eles trazem
ou vem com um certo propósito de trazer ajuda para a nossa vida. Mas há também nas prateleiras alguns livros que trazem algumas informações e alguns conteúdos que querem colocar a ajuda para a nossa vida como um conjunto de ideias prontas, quase como uma receita de como viver bem, de como viver melhor. E quem está caminhando comigo há muito tempo sabe que sabe do meu posicionamento a respeito disso, né? O meu posicionamento a respeito dessa ideia de pensar que nós temos chaves para ter uma vida melhor, como 7 chaves para você ser uma pessoa rica, 5 passos para você conseguir ter um casamento feliz, né? E aí você começa a perceber que a dinâmica dessa literatura, né, desses livros, trazem para nós um tipo de comportamento meio que mágico. E eu sempre contraponho um pouco essa ideia, porque essa ideia de prometer soluções de problemas de uma maneira rápida não me é muito bem vista ou bem quista. Não quero isso para a minha vida. A vida não é resolvida com frases prontas, e a vida também não é resolvida com versículos decorados. Há pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo e sabem ela de cor e salteado. Mas saber a Bíblia de cor, como eu já disse, não faz você um bom cristão. Saber a Bíblia de cor faz você uma pessoa de boa memória, só isso. Então, se você tem uma boa memória, que bom, né? Eu não sou essa pessoa, né? Eu não decorei a Bíblia. Mas tem algumas revelações que encontrei nos evangelhos, nos textos bíblicos, que marcaram a minha existência, marcaram a minha vida. E marcaram a forma como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com as pessoas. Isso mudou a minha humanidade, mudou o jeito de ver o mundo, mudou o jeito de ver também as coisas, a natureza, os animais. Então, há um comportamento colocado diante de nós e que a Bíblia revela, que está além de pequenas chaves, está além de uma poção mágica, está além de uma frase de impacto, ou um versículo de impacto que possa ser como um mantra de mudança para as nossas vidas. Está muito além. E se penso que a vida ela não pode ser resolvida com esses elementos mágicos, também penso que ela não será resolvida hoje, por exemplo. A sua vida não será resolvida agora, nessa reunião que estamos tendo aqui pela manhã. Porque sei que nenhum livro, nenhuma pregação pode resolver os problemas da nossa vida de uma maneira mágica. Embora muitas pessoas acreditem nisso. Acham que ao falar uma palavra, ou até mesmo uma profecia, por mais profunda e importante que ela seja, ela traz consigo uma carga de responsabilidade para o interlocutor, aquela pessoa que recebe. Então a mensagem que chega para nós, ela precisa ser assimilada e vivenciada. Ela precisa de uma ação, ela precisa de uma manifestação. Provoca em nós mudanças, transformações. E isso não acontece de uma hora para outra, assim, de uma forma rápida, de uma hora para outra, mas acontece numa caminhada, numa tomada de decisão. E é nessa tomada de decisão que encontramos um caminho, e é nesse caminho que vamos, né, atingindo esse lugar de transformação, de mudança. É no nosso cotidiano. O que pode acontecer conosco é, de fato, você sair daqui com uma nova postura. O que pode acontecer comigo e com você é sair daqui com uma nova percepção da vida, uma nova percepção do Evangelho, e até mesmo com uma força, né? Para você sair daqui com o desejo de mudar, com o desejo de sair das situações difíceis, de tomar uma decisão que já deveria ter sido tomada e que não foi, né, tomada. Então, sair daqui encorajado, talvez isso sim possa ser proporcionado para nós, né? Então, vejo que esse lugar
vai trazer para nós a oportunidade de mudança, vai nos trazer a coragem para a mudança. E se a gente não conseguir mudar o cenário, que ainda nos dê a coragem de enfrentar o cenário. No sábado passado nós nos reuníamos aqui para a celebração e um encontro, um sarau, que fazíamos com um tema, que era a consciência negra. E um tema que é muito caro para mim e para muitos dos meus irmãos. Porque sabemos das dores, dos sofrimentos que temos no nosso cotidiano por conta do preconceito, do racismo. Essa dinâmica e tudo que nós conversamos e debatemos aqui juntos nos fez chorar, nos fez nos alegrar também, nos deu mais esperança para a caminhada, nos sentimos acolhidos pelo próprio Deus nas nossas histórias. Mas nós sabemos que no dia seguinte existe novamente os enfrentamentos que uma sociedade composta e estruturada pelo racismo vai trazer para nós. Então há desafios. Então há momentos que eu saio lutando para a mudança de uma situação, mas há momentos que eu sei que a situação ela não vai mudar assim tão rápido. Mas eu vou continuar de pé, encorajado, contrapondo todo tipo de maldade, todo tipo de posicionamento hostil, para que nós de fato sejamos esse corpo rígido, né? Contrapondo toda a maldade. Por isso, ficar firme é também a parte do nosso desafio. Estar forte, ter força para segurar a onda difícil e conseguir transpassar, né, a dificuldade. Uma forma e um desejo também de fugir de tudo aquilo que quer nos fazer viver uma vida mágica e tentar resolver a vida de uma forma simples, né? As pessoas acham que é só ouvir uma sugestão, um tema, uma fala, uma frase, que nós vamos mudar. E não é assim. E se fosse assim, nós já estaríamos muito diferente do que estamos. Porque há muitos sábios, há muita sabedoria no mundo. A filosofia, a teologia trazem para nós referenciais de vida e de comportamento que seriam extremamente necessários para a nossa humanidade se nós assimilássemos, mas não é assim. A gente pode até ter essa frase decorada, mas a gente não consegue. E o reino de Deus, proposto por Jesus Cristo, é uma forma de desilusão. Como assim, Rafa? Porque o reino de Deus nos leva para um lugar de desilusão, para que nós deixemos de ser pessoas iludidas. É melhor ser um desiludido do que ser uma pessoa iludida. Iludida com as mentiras, com as falsas promessas, iludidas com as informações, né, dos livros de autoajuda, que trazem para nós como uma ferramenta mágica, iludida com o mundo, com essa ideia de carreira, de sucesso profissional, tão difundido em todos os lugares, nas redes sociais, essa demanda pesada que exige de nós um comportamento, uma postura, uma fala, um jeito, uma estratégia, e a gente vive tão angustiado e não consegue colocar isso na prática. Isso nos cansa, nos machuca, nos fere. E nessa busca por uma solução de uma vida melhor, nós nos perdemos. E o Evangelho quer nos livrar dessa composição iludida da vida e nos colocar na experiência de uma resposta mais palpável. Viver uma espiritualidade com o pé no chão, compreendendo a realidade e entendendo que nós não somos seres espirituais nessa dinâmica de que tudo aqui vai acontecer de uma forma, né, extraordinária, mágica, em que as profecias vão sair quase como um Hadouken, né? Como a gente vê aí. Aquelas manifestações tão grandiosas, mas são frutos de movimentos
corpóreos, de barulhos, de gritos, de música. Tudo isso são rituais que têm o seu valor, que têm de mim o seu respeito, mas que não pode ser maior do que aquilo que o Senhor nos propõe para uma espiritualidade muito mais comprometida com a realidade. Porque se você se tornar um homem, uma mulher espiritual, mas for uma pessoa bruta com a sua esposa, um ignorante com os seus filhos, um irresponsável com a vida alheia, com as pessoas que estão à sua volta, indigno com a responsabilidade até com as coisas mais simples do seu cotidiano, que é às vezes tirar o lixo reciclado, sabe? Separar o lixo da sua casa. Isso é uma forma de perder a nossa humanidade. E Deus quer resgatar a nossa humanidade, fazer com que nós deixemos de ser seres bestiais e sejamos todos seres humanos, como Ele criou, a sua imagem e semelhança. Ser gente como Deus sonhou, como Deus projetou em cada um de nós. E ao longo da história, da Escritura, dos profetas, Jesus vem chamando cada um de nós para essa caminhada, para essa espiritualidade com os pés firmes no chão, tirando todas as escamas dos nossos olhos, para que de fato nós possamos enxergar a realidade da vida como ela é. Não de uma forma fantasiosa, mas entender de forma madura. Porque não queremos mais uma religiosidade infantilizada. Não queremos mais uma experiência com Deus infantil. Mas queremos transcender, subir um outro degrau e conseguir encontrar um Deus ou uma relação com Deus madura. É claro que você pode dizer que a religião ela é uma fabricante também de ilusões. E eu concordo. Fico triste por isso. Porque vejo com os meus contemporâneos, os meus pares, que muitos ainda continuam vendendo uma ilusão ou uma espiritualidade infantilizada, em que, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, me resgata. O Senhor é o pastor e nada me faltará, então me sustenta, Senhor, cumpra com as suas obrigações. Não entendendo que a profundidade do Salmo 23, que lemos no início dessa reunião, ela está além dessa frase. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no pé da palavra, na transliteração do grego para o nosso português, a tradução mais clara é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Nele eu sou todo suficiente. Entende? O lugar de saciedade, de suficiência da nossa humanidade está em Deus. E se estamos em Deus, todas as coisas são pequenas, menores. Por isso eu sei e releio o Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me fez repousar, me conduz em águas tranquilas, repousa-me em vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E até aí a gente dá um ponto final, mas não, o versículo continua, ele diz, ponto e vírgula: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí dói um pouquinho, porque é um pouco mais pesada a forma que ela termina. Como assim vara? O Senhor vai nos bater? Não, gente, a ideia aqui é que o salmista ele era um pastor. E ele estava falando dos instrumentos. Ele estava falando da relação que ele tinha com as ovelhas e ele identificava essa mesma relação com Deus. Davi, quando recita esse poema, dizendo exatamente essa frase, a tua vara e o teu cajado me consola, ele está dizendo que a vara é um sinônimo de repreensão. Porque nós precisamos amadurecer e compreender que a nossa vida precisa de repreensão, sim. Há momentos que nós precisamos ser repreendidos. Porque se a gente segue a vida sem ouvir uma orientação, sem discernir, as falas externas, se a gente for autorreferente,
Achar que a gente, eu vivo a minha vida, eu dou o jeito, eu corro por mim mesmo e eu não ouço a opinião alheia, eu não quero saber o que as pessoas têm dito a respeito de mim. Não, nós precisamos saber sim, nós precisamos de espelhos. Os espelhos são importantes para saber, ou para nos proporcionar a oportunidade de desvendar quem somos, para o próximo, para o outro, ou para nós mesmos. Pode ser que você esteja degradando a sua própria vida e não percebendo. E aí precisa alguém chegar para você e falar, para com isso, não usa isso que é ruim para você. Não toma esse tipo de posição, não fala desse jeito. Né? Muda esse tom de voz, fala com um olhar mais generoso, né? Olha no olho, né? Faz com que essas expressões sejam um pouco mais humanas, mais vivas. Então, a vara é esse sinônimo de repreensão. Quando ele fala de cajado, ele fala de orientação, porque o cajado tinha essa forma, né? O pastor, ele fala assim, vem por aqui, esse é o caminho. Você está indo para um outro caminho e esse caminho não é bom para você, você vai se perder, os lobos estão à solta. Então, fique aqui protegido. Aqui tem alimento, aqui tem lugar de segurança, aqui tem lugar de paz. Aqui estão os seus pares. Então, o cajado tem essa função também de acolhimento. E ambos carregam a premissa de proteção, né? Porque é assim que você entende que foi acolhido por Deus, não por um pó mágico. Que você foi acolhido por Deus, não por uma historinha que foi contada e que você se emocionou. Não porque você tomou um chá. Não porque você se apaixonou por um guru espiritual, porque ele é super espiritualista e ele fala coisas muito extraordinárias e é por isso que eu vou segui-lo. Não. É entender que foi a parceria que você fez com Deus. A parceria, o pacto de vida com Deus. E isso, de certa forma, altera a maneira como nós enxergamos a vida. Enxergamos a nossa vida e enxergamos aqueles que estão à nossa volta. Então, que tipo de caminho espiritual que nós queremos? Falo tudo isso para tentar responder essa pergunta. Que tipo de caminho espiritual, de fato, nós queremos traçar para o nosso cotidiano, para o nosso futuro? Porque o caminho espiritual que nós pretendemos, enquanto comunidade, é nessa relação de pacto, de parceria com Deus. Porque sabemos que é isso que vai determinar até mesmo a maneira como lemos a Bíblia. Em Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você vê essa frase, você acha que essa frase ela é um grito de guerra? Ou essa frase é a maneira como o nosso coração se comporta diante da força que Deus dá para cada um de nós frente às intempéries, né, às dificuldades da vida? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vira um grito de guerra, uma frase de impacto. Ou essa frase ela é muito mais profunda, é uma leitura no sentido de dizer que posso fazer qualquer coisa por meio de Cristo. Posso fazer qualquer coisa porque é Ele quem me fortalece. Eu posso compreender que sou suficiente, porque a suficiência que tenho em vida parte da suficiência de Deus, que me compõe, que me sustenta, que organiza minhas ideias. Então, a fé é sim também um convite para os pensamentos. A fé sim é um convite para um comportamento intelectual. Não é só emocional. Sabemos que a emoção impacta sim essa experiência, mas precisamos também ter um olhar racional, entendendo que a racionalidade, a estratégia, a coragem, a ação, a mudança, a transformação nos livra de qualquer roubo
intencionado, sem ilusão, mas com ânimo, com desejo de seguir em frente, de trabalhar para com que as coisas vá bem. E ânimo é isso, é para os dias difíceis. Ânimo é para os dias de aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Tende bom ânimo, porque essa fala é a fala de Jesus, dizendo que ele venceu o mundo, ele venceu a dificuldade, ele venceu as intempéries, ele venceu a morte. E ele promete isso diante de nós. Nós temos um Deus que venceu a morte e que venceu todos os discursos de morte, com quem agora nós temos um referencial e queremos nos identificar com ele. Por isso, viva uma vida de luta, mas lute para que as coisas deem certo. E preste atenção nessa frase: lute para que as coisas deem certo, sabendo que elas podem dar errado. Marcou? Eu sei que é a frase de impacto, e eu acabei de denunciar que a frase de impacto ela não tem muita... Mas essa frase ela precisa fazer parte do nosso engajamento em vida. Lute para as coisas darem certo, sabendo que elas podem dar errado. Porque isso te coloca dentro de uma dimensão madura diante da vida. E faz com que as frustrações não te abatam. Porque há muitos momentos que eu passei, você já passou, que não deram certo. E muitas pessoas se perderam no lugar da frustração. Mas nós precisamos entender que faz parte da vida erros e acertos. Faz parte da vida avançar, e há momentos que a gente vai ficar no mesmo lugar. Há tempo para todas as coisas. Então, como será o dia quando a dor, o sofrimento bater à nossa porta? O que você vai dizer diante de Deus? Eu proponho Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, nada. Ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, se houver um dia mau, ou se você está passando por esse dia mau, se você está nesse tempo de nuvens carregadas, se as dificuldades nos abateram, e elas são muitas, não se sinta sozinho, estamos num tempo de crise, de dificuldades, mas saiba que há uma oração a se fazer, que parte do relacionamento que estamos construindo com Deus. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque no tempo da dificuldade, das dores e do lamento, nós temos um Redentor, nós temos alguém que nos traz a promessa de salvação. Que os dias de luta venham para trazer amadurecimento, força, que não nos abatam, mas que nos levante para uma nova oportunidade, para um novo dia. Um novo dia começa hoje, né? E talvez o maior milagre que possa acontecer nas nossas vidas no dia de hoje é você se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Fortalece meu coração, me dá esse senso estratégico, me dá amadurecimento, me lança para a vida e me dá a oportunidade de colher bons frutos nela, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que você tenha uma semana nova, uma semana em que o seu coração, o seu emocional
esteja equilibrado nesse lugar de relacionamento com Deus. Porque a partir dessa relação que vamos construir no dia a dia, numa leitura, num devocional, numa oração, no busão, no trânsito, né? Às vezes no escritório, às vezes longe do barulho. Tem hora que a gente tem que ir para o banheiro, fechar a porta, né? E ficar só naquele silêncio, naquele eco do banheiro. Porque é o lugar que a gente ora. E eu confesso para vocês aqui, para vocês e para aqueles que estão nos ouvindo, não é muito íntimo, né, a minha confissão, mas eu já chorei muito no chuveiro. Já chorei muito. E o chuveiro já ouviu muito as minhas orações. Porque é o lugar da solitude, é o lugar dos encontros que promovo com Deus. No quarto secreto, um lugar em que posso me encontrar com Deus e falar com Ele num silêncio preparado, né? E cuidado e promovido também por Ele. Então, traga essas esferas para o seu cotidiano. Faça os seus devocionais. Não deixe de praticar ou de ter uma vida de oração. E orar não é ficar, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás... Não é isso, não. É entender que o Pai Nosso tem uma dimensão. Cada frase tem um comportamento, uma fala, uma relação. Isso te tira da repetição do mantra, né, do mantra e te coloca num lugar de conversa com o Eterno. Onde você, quando cuida das plantas, está se relacionando com Deus. Quando você organiza a sua vida e com a natureza, com os animais, com as pessoas que estão à sua volta. E as responsabilidades que implicam também no cuidado da sua vida, do seu emocional, do seu coração. Isso é uma forma de desconectar, de estar com Deus, de ver a Deus. Então, se permita isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos para um tempo de oração. Antes de encerrar, eu quero dizer que nós estamos com a nossa rede solidária aberta. Quero que você que está em casa vai ter na tela o QR Code, onde você pode fazer as contribuições financeiras ou em depósito, ou você também pode fazer as doações de cesta básica ou de alimentos, porque nós estamos acolhendo algumas famílias que estão em estado de vulnerabilidade e tem sido muito importante e bonito esse trabalho. Então, se você faz parte ou quer fazer parte desse movimento, não deixe de fazer a sua contribuição. Saiba que nós fazemos isso com grande responsabilidade. Parte desse recurso também é para custear todas as demandas da nossa casa, e a importância disso ela é necessária, né? Para que nós continuemos com as portas abertas e com os corações abertos para ajudar todos e todas. Aqui você também pode contribuir com um envelope no final da nossa reunião, e que Deus abençoe a generosidade de todos vocês. Eu queria fazer um tempo agora de oração antes de encerrar. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque esse encontro renova os nossos corações e abre também o nosso olhar. Nos dá a sensibilidade de compreender que a nossa caminhada não é solitária, não estamos sozinhos, mas sim temos a oportunidade de nos conectar com outras pessoas. E nessas relações, ver a Ti, face a face, no olhar de cada irmão ou irmã que aparece diante de nós. Em cada cumprimento, em cada abraço, em cada fala, em cada oração, vemos a sua face. Mergulhamos nessa esfera e queremos transcender, fazer com que isso seja o ambiente da nossa vida. Não mais por um comportamento religioso, em querer decorar uma situação, decorar textos, mas queremos fazer com que a revelação do Evangelho seja encarnada em nós.
e que nos transforme e nos dê vida, nos dê o impacto da sua vida em nós, a vida abundante, a vida eterna, a vida que não acaba, a vida que transborda, a vida que dá sabor. Nos dá, Senhor, nos lança para esse lugar. Se alguém chegou aqui com o coração ferido, machucado, se alguém que nos ouve está angustiado, que eles sejam retirados desse lugar de angústia e abraçados pelo teu afeto, pelo teu amor, pelo teu cuidado, como um Senhor, pastor, que cuida de nós, que nos orienta, que nos dá caminhos. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada um que nos ouve. Obrigado, Senhor, por chegar em tantos lugares, por abençoar tantas vidas. Nós agradecemos a Ti. Levante suas mãos aos céus, se possível, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que vocês saiam daqui vivificados, com paz, alegria, refrigério, para uma vida nova, para um caminho novo, ressignificado, a uma experiência de relação profunda com o nosso Criador. Amor, paz, fé, coragem, são as palavras que sairão marcadas em nossos corações nesse dia. Tenha uma semana maravilhosa e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.